naquela regressiva que eu vou começar lá. Aí vocês dá um mute aí. Boa noite, meus irmãos. Na graça, na paz, no amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, eu te saúdo nessa noite para esse tempo que a gente inicia agora novamente de adoração a esse Jesus. Como igreja, nós agora iniciamos esse culto celebrando a ressurreição do nosso Salvador, um culto de Páscoa. A Páscoa que para nós significa a ressurreição do Senhor. Quero te convidar para nesse momento você direcionar a sua atenção para o que a gente vai fazer aqui juntos como igreja e adorar a esse Deus que é digno do louvor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar novamente, crianças, e agora vamos orar juntos com toda a igreja aqui reunida. Oremos. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, em todo tempo, porque tu és bom, és um Deus grande, soberano, o Deus de todo o universo, e nós aqui nos reunimos para te bendizer, Deus. Nos reunimos para bendizer o nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor, que veio a esse mundo se entregar e lavar os pecados, nos justificando para podermos adorar ao Senhor, Deus, nesse momento. Nós rendemos a Ti a nossa gratidão e a nossa alegria por poder Te oferecer tudo aquilo que temos, tudo que nós somos como gratidão, como alegria ao Senhor, por estarmos juntos aqui como família, por podermos adorar ao Senhor com alegria. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos. Louvado seja o Teu nome através de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 17, ele diz: encham-se pelo Espírito Santo. E uma das formas de encher-se pelo Espírito Santo é falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração. Hoje nós vamos falar entre si com salmos e com cânticos com as crianças. Elas vão cantar conosco e nós vamos cantar a esse Jesus que ressuscitou. E nós vamos ter um primeiro momento de louvor comunitário, ou seja, nós vamos cantar juntos. E eu quero
te convidar para a gente fazer isso, adorar ao nosso Deus, a razão de estarmos aqui e o nosso foco, a nossa adoração é adorar a Jesus. Então eu vou te convidar para você cantar com a gente, para você bater palma e participar desse momento juntos aqui como igreja, de forma comunitária. Depois vai ter uma música que vocês todos vão sentar e vão poder ver as crianças cantando, tá bom? Vou pedir, como de costume, a compreensão e o respeito ao nosso ambiente mútuo, para que a gente todos consigamos ver onde estão sentadas as crianças. Então pedir aos pais, vão ter acesso a tudo que a gente tem de mídia, tanto no YouTube quanto de fotos que tiraremos aqui. Então não precisa ocupar essa frente aqui para não termos problema com quem está atrás, tá bom? Esse nosso ambiente de culto, de adoração ao Senhor. E é para isso eu te convido para ficar em pé e a gente adorar o Senhor, que amou o mundo e que ressuscitou. Pode ficar em pé, vamos cantar. Essa primeira canção se inicia com um versículo, e as crianças recitam o versículo, e você, junto comigo, repete. É o que elas chamam lá no tempo delas de versículo. Então elas vão falar e a gente vai repetir, tá bom? E depois a gente canta junto, celebrar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebramos ao Deus vivo, que morreu e ressuscitou. Vamos lá! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrar. Ressuscitou o Senhor. Ressuscitou. Vamos celebrar.
seja o Senhor. Amém. Ele ressuscitou. Ele vive está. E é só porque Ele vive temos esperança no amanhã. E mais do que o amanhã nesse mundo, uma vida eterna ao lado de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Cantamos juntos. Seu Filho amado pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, cantamos. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Quando enfim Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, terei vitória, verei na glória ao meu Jesus que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Maravilhoso, Senhor, que de geração em geração nos permite ver sua bênção. Aleluia. Reina sobre tudo, Ele é o Rei dos Reis.
cantamos reina, todos cantamos. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Yeah. Essa vida, essa glória, o poder de Deus Pai. Comigo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina o Senhor, cantamos de novo. Ele é essa vida, essa glória, o Cordeiro de Deus Pai. Pão vivo, sangue puro, és digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno. Digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor, o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que é o Rei de toda a terra. Amém. Amém. Irmãos, agora vocês podem sentar um minuto. As crianças vão cantar. As crianças cantarão sobre a sua ressurreição, a morte e a vida de Jesus e o fato da Páscoa ser o que é para nós hoje, que é a alegria de ter Jesus, o Cristo ressuscitado. Jesus foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todo aquele que crer em seu nome, ainda que sofra, viverá eternamente ao lado dele. O Cordeiro morreu, mas ressuscitou e vivo está. E ele
Amém. Louvado seja o Senhor, que nos dá essa oportunidade tão rica de adorarmos a Ele com tudo que nós temos de melhor com as nossas crianças aqui. Vamos orar? Elas agora vão subir para o tempo delas, com o nosso ministério infantil, que vai continuar. A mensagem da Páscoa com elas, eu queria que a gente orasse, nós como igreja, por elas, como a gente costuma fazer antes delas subir. Então oremos. Bendito Deus, nós com alegria e gratidão exaltamos o Senhor pelas nossas crianças, por nossos filhos, pelos sobrinhos, netos, essas preciosidades, tesouro do Senhor, que o Senhor nos confia como pais e como igreja. Agradecemos e bendizemos ao Senhor pela vida que o Senhor nos dá neles. E nós agora nesse momento oramos, os abençoando, clamando que o Senhor os proteja, livre do mal, e que a palavra da verdade germine no coração dessas crianças para conhecerem verdadeiramente o Senhor, terem um relacionamento contigo e serem um grande impacto no mundo onde vivem hoje e durante toda a sua vida. Abençoe esse tempo que elas vão ter agora lá com o nosso ministério infantil, dá sabedoria e direção para esses servos do Senhor que nos abençoam tanto também, conduzindo as nossas crianças nesse nosso tempo de culto. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tios, é com vocês aí para tirar as crianças. Só a primeira fila. Vai, amor, vai, meu bem. Mari. Devagar. É só a segunda fila. Um, dois. Isso. Boa noite a todos. Na graça do Rei Jesus. Alegria nossa de podermos estar juntos. Mais um final de semana e um domingo de Páscoa. E começamos hoje bem cedo pela manhã, com o café da manhã aqui, nossa reunião como igreja. Os adultos cantaram pela manhã e as crianças cantaram agora à noite. As crianças terminaram com uma palavra, um grito, que Jesus é a nossa Páscoa. As crianças conseguem, de forma verbal, lúdica, entender. Se as crianças conseguem entender a Páscoa, eu acredito que nós, adultos, podemos entender também. Na verdade, ninguém vai entender as coisas de Deus se não tiver um coração de criança, um coração simples. Nessa noite nós chegamos aqui com muitos conceitos. Nesse período de Páscoa, a gente quer saber o que é. Alguns de nós gostaríamos muito de saber o que é a Páscoa. E hoje
eu quero apenas fazer uma declaração e depois explicar com mais detalhes. A declaração é que Jesus é a Páscoa. Esse é o tema dessa mensagem hoje à noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por podermos fortalecer a nossa fé enquanto cantamos, enquanto bendizemos o nome do Senhor, junto com as crianças. Que Jesus é o centro de tudo. Quando ele disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tudo do Antigo Testamento fala sobre o Senhor Jesus. Nessa noite, quando vamos passear pela Bíblia, quando vamos olhar textos das Escrituras, que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, que nessa noite, muitos de nós aqui adultos, podemos ter um toque do Teu Espírito, nos fazendo crianças espirituais para entender. Em nome de Jesus, amém. Bem, o que significa a palavra Páscoa e onde começou? A palavra Páscoa, ela vem do texto de Êxodo capítulo 12. Antes da última praga, que foi a morte dos primogênitos, no capítulo 12 de Êxodo, Deus ordena a Moisés a Páscoa. No 10º dia do mês de Nissan, que é esse período de abril, o judeu deveria separar no 10º dia um cordeirinho e sacrificar esse cordeirinho no 14º dia. A primeira Páscoa foi feita da seguinte forma: o cordeiro foi imolado, o cordeirinho é a ovelhinha, o carneirinho pequeno. Ele foi imolado, ele era macho. E aquele sangue daquele cordeirinho foi colocado nas vergas das portas de cada família judaica no Egito. Deus disse que um anjo passaria, daí a palavra passar por cima. O anjo da morte passaria por cima, e aonde aquele sangue estivesse aplicado, nenhum primogênito da família morreria. Passar por cima. Um cordeiro que não tem nada a ver com a história do ponto de vista dos pecados dos egípcios, muito menos dos judeus. Seu sangue é derramado e colocado naquelas portas, trazendo proteção. A Páscoa também comemora que o dia que aquele anjo passou e matou um dos primogênitos, a começar no trono do Egito, foi o dia da libertação do povo de Israel do Egito. Libertação. Então eu quero que você junte as palavras. Passar por cima. Sangue das vergas das portas. E libertação. Na interpretação do Novo Testamento, sobre a pessoa do Senhor Jesus, Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 5:7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Assim como aquele cordeirinho foi morto, era uma figura do que aconteceria com a pessoa e a obra de Jesus. E ele está lá, na cruz, derramando o seu sangue, sendo imolado. Quando ele instituiu a ceia, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Por quê? Porque no Antigo Testamento,
A aliança que Deus tinha com o povo é através do derramamento de sangue de um animal que cobre o pecado, ou que não permite um judeu morrer no Egito. Então temos a figura de Jesus como o Cordeiro de Deus. Não é só a figura, mas é a declaração. Em João 1:29, João Batista viu Jesus e diz: no dia seguinte, viu João Batista Jesus, que vinha para ele. E ele disse para os seus discípulos, João Batista tinha discípulos, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João viu claramente que um dia Jesus seria imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que pecado? O meu pecado, o seu pecado. Por quê? Porque o problema da raça humana não é a questão de autoestima. O problema da raça humana é o relacionamento com Deus, rompido pelo pecado. Através da raça humana, por meio do pai da raça, Adão, que pecou, e o pecado passa a todos nós. Hebreus capítulo 10 dá uma visão bem clara sobre os animais sacrificados no Antigo Testamento e a obra de Jesus como Cordeiro de Deus. Hebreus 10, versículo 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então a lei de Moisés, a lei cerimonial é apenas uma sombra do que vai acontecer na pessoa do Senhor Jesus um dia. Versículo 4 ele diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, ou de carneiros, ou de cabritos. Aquele sangue remova o pecado. É uma figura do pecado sendo coberto por um substituto, um animal. Não pode remover pecados, mas é uma figura, uma sombra do que aconteceria quando Jesus viesse ao mundo. Ele continua, versículo 5, por isso, ao entrar no mundo, quem? Jesus, diz: sacrifício e oferta não quiseste, o sacrifício do Antigo Testamento. Antes um corpo me formaste. Jesus, sendo Deus, se tornou um homem. Agora, não é um sacrifício do Antigo Testamento. Não, é um corpo formado, um ser humano vivo, Deus encarnado, que Deus Pai quer, que vai dar em sacrifício. Versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, aqueles sacrifícios é uma sombra de uma pessoa que viria. E lá na cruz, ele vai dar o seu corpo. Por isso que na ceia ele diz: comei deste pão, este é meu corpo. É um exemplo do meu corpo. E a entrega de Jesus foi uma vez só. Uma vez só. Ele não vai ser morto outras vezes. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Aonde? Na cruz. Então, quando nós entendemos porque Jesus é o Cordeiro Pascal que Paulo escreve, é porque ele diz assim: aqueles cordeiros, que inclui o Cordeiro da Páscoa,
que inclui o cordeiro da expiação, do dia da expiação, que inclui os sacrifícios diários, todos esses cordeiros, todas essas mortes desses animais limpos, é apenas uma sombra da obra definitiva de Jesus Cristo pelo pecado. Alguns de nós não sabemos definir por que Jesus morreu na cruz. Ele morreu e sua morte tem valor para Deus, porque através da sua morte Ele lidou definitivamente com o pecado. Não é um animal, é uma pessoa. Não é qualquer pessoa, é Deus homem. De 3 formas, hoje à noite, passeando em outros textos da Bíblia, eu quero explicar o significado da Páscoa em Jesus. Então, qual o significado da Páscoa? Jesus, sendo Deus, tornou-se um homem e veio ao mundo para salvar pecadores da condenação de seus pecados. Jesus, sendo Deus, tornou-se homem. É o que Hebreus 1:4 diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas no Antigo Testamento, os pais aqui, os pais do povo judeu, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É Ele que abre o livro, lá em Apocalipse 4. É Ele que, quando volta para o céu, diz: toda autoridade me foi dada. É Ele que herda tudo, pelo qual também fez o universo. Quem é que fez tudo? O Senhor Jesus, antes dele se tornar um homem. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ser de quem? De Deus Pai. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tudo está indo corretamente no universo, porque pela sua palavra dada, Ele que organiza tudo, as leis funcionam. Depois de ter feito a purificação dos pecados, então Ele, sendo Deus, se tornou um homem, foi à cruz e lidou com o pecado que homem nenhum pode dar, ser humano nenhum pode dar. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, uma aplicação do que foi feito em Atos 1, quando Jesus ressuscitou. Depois de 40 dias ele esteve aqui e ele voltou para os céus. Assentou-se à direita, lugar de honra, lá nas alturas. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque Jesus é Deus, Ele não foi criado. Mas Ele recebe toda a glória, toda a honra dos primeiros seres criados, os anjos. Então esse é Jesus. Eu gosto muito do período de Natal, porque Natal só tem uma palavra. Natal é assim: Deus se fez homem para nos salvar dos nossos pecados. A segunda parte da minha afirmação diz: veio ao mundo para salvar pecadores da condenação de seus pecados. Acho que o versículo que eu mais citei aqui nessa igreja é Marcos 8,36, que Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A coisa mais valiosa do mundo é a alma da pessoa, é a pessoa. Essa alma pode se perder eternamente, ela pode ser condenada eternamente. Pode. Como é que sabemos? E por que uma pessoa pode ser condenada? Quem explica isso é o próprio Jesus. Em João 3,16 em diante, até versículo 21, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a alma corre risco. Para livrar o homem da condenação eterna, do juízo de Deus, a demonstração do amor de Deus aparece em Jesus. Aí Jesus continua: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que significa isso?
que em Jesus há salvação. Salvação de quê? De uma condenação. De uma condenação. Os pecados condenam. Olha o que Jesus continua dizendo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo. O que é a luz? A igreja? Não. Uma nova religião? Não. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? João capítulo 1, versículo 1 diz: e ele é a luz, Jesus. Jesus disse em João 6,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Ele veio para manifestar Deus e trazer o homem para Deus. Mas diz: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Treva e luz são sinônimos de quê? Trevas, sinônimo de uma vida no pecado. E luz, uma vida para Deus. O que os homens amaram? Por que eles são condenados? Porque eles amam mais as trevas. Amam mais viver do seu próprio jeito, da sua própria forma, da sua própria maneira. Ele diz: porque as suas obras eram más. A condenação é essa. A luz veio, mas os homens amaram as trevas. As pessoas não querem Jesus, não porque eles não gostam de Jesus. Eles não querem Jesus porque eles não querem abandonar o pecado. Amaram. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então há um mundo condenado. Então Deus não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Ele veio para salvar da condenação. Então Jesus veio a esse mundo para salvar pecadores da sua condenação eterna. E o pecado faz a pessoa ficar perdida. Em Lucas 19:10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Paulo diz em 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Salvar os pecadores. Pecadores como? Condenados. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Quem vai entrar no céu? Pessoas boas, religiosas, cidadãos exemplares? Não. Os que vão entrar nos céus são pessoas que reconheceram que estavam perdidas. São pessoas que reconheceram os seus pecados, reconheceu a obra de Jesus. Está aí o texto. Pessoas que foram conduzidas a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Jesus. Então o significado da Páscoa é que Jesus, sendo Deus, tornou-se um homem, veio ao mundo para salvar pecadores da condenação de seus pecados. A segunda parte do conhecimento do significado da Páscoa é que a morte de Jesus na cruz, presta atenção, foi o preço pago a Deus pelo pecado. Pelo pecado, é. O pecado é o problema. Ezequiel 18,4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Paulo entendeu esse versículo dizendo o seguinte em Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estava falando com uma pessoa essa semana que depois desse púlpito aqui, nos últimos 40 anos da minha vida, o lugar onde eu mais falei foi em funerais. Hoje eu cheguei também a uma conclusão. Falei com os meninos aqui que quando eu morrer, a turma dos pistões tem que tocar. Então, foi lindo hoje de manhã, não é? E aquela música sobre Jesus morreu na cruz, com toda aquela alegria. Vamos morrer, queridos. Vamos morrer.
Somos mortais. Você deveria pegar assim na sua pele e dizer: eu sou um mortal. Por que eu morro? Por que esse corpo definha? Por causa do pecado. A palavra morte não significa aniquilação. A palavra morte significa separação. A Bíblia fala de 3 mortes. Primeiro, ela fala da morte espiritual. O que é a morte espiritual? As pessoas não têm relacionamento com Deus. É a morte espiritual. Você não está atento às coisas de Deus. Seu alvo não é o Senhor. A glória do Senhor não é uma coisa importante, nem principal para você, como não era para mim. A minha vida é guiada nesse mundo, nas coisas desse mundo, nos interesses bons, certos, corretos, alguns errados. Chama morte espiritual. A Bíblia fala da segunda morte, que é a morte física. Quando a sua parte material sai do corpo. Separação. E a Bíblia deixa bem claro que se uma pessoa morrer fisicamente, sendo morta espiritualmente, sem nenhum relacionamento com Deus através de Jesus, ela vai experimentar a separação eterna de Deus, porque Deus é justo. Uma pessoa que nunca se importou, se envolveu, se comprometeu com Ele, nos parâmetros dele nessa terra, por que eu faria depois que ele morresse? Então é isso que esse texto diz. O salário do pecado é a morte. 1 João 3, 4, 5 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. O que é o pecado? O pecado, uma das informações para entender o pecado, é que o pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. Então Deus estabeleceu uma norma vinda dele, um padrão vindo dele, que para cada ser humano é impossível. Porque a Bíblia diz que aquele que peca contra um mandamento, peca contra todos. Uma argola quebrada não consegue segurar na corrente um pitbull. Todos pecaram porque transgredimos a lei, os 10 mandamentos. Porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5, sabeis também que ele se manifestou. Quem? Jesus, para fazer o quê? Tirar os pecados. E nele não existe pecado. Olha a lógica bíblica. A lógica bíblica é muito interessante. Todo ser humano é pecador. Porque ele é pecador, ele não pode se salvar. Então o que Deus fez? Deus se tornou um homem. E Deus não tem pecado. Isso é muito amor. Jesus disse no seu ministério, em João 8, quem dentre vós me convence de pecado? Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus o Pai, o fez, Jesus, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que está acontecendo? Naquela cruz, o Senhor Jesus está morrendo. Ele não tem pecado, mas ele se torna pecado. É muito claro, Isaías 53, que diz que o próprio Deus o esmagou na cruz. Que é isso? É muito claro na Bíblia que o próprio Jesus se entregou. O que é isso? Isso é amor. Enquanto a gente não entende que somos pecadores, não entendemos salvação. Paulo também argumenta em Romanos 3, 23 a 25, dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o veredito, todos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus. Ou seja, como é que uma pessoa é salva? Ela é salva pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E onde que está essa graça? Em Jesus. E onde que está? Quando é que tudo isso se materializou? Lá na cruz. Lá que tem a redenção.
Versículo 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, o Cordeiro, como propiciação mediante a fé. Deixa eu explicar essa palavra propiciação. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele abria uma cortina, ele entrava, só ele podia entrar lá. Quando ele entrava, tinha uma urna. Essa urna tinha uma tampa. Quando levantava aquela tampa, tinha uma cópia da lei e uma cópia do maná, da vara de Arão que frutificou. Aquela urna era toda de ouro. Uma vez por ano, o sacerdote pegava o sangue de um cordeiro e ele aspergia ali, naquele propiciatório. E quando ele fazia isso, os pecados da nação eram cobertos. Mas tinha que ser um sangue de um animal limpo. Você tem uma ideia, aquele lugar era tão sagrado que o sacerdote entrava com uma corda amarrada e uns sininhos fazendo barulho para saber que ele estava vivo. Antes dele entrar lá, ele tinha que fazer um sacrifício por si, porque aquele lugar é o lugar mais sagrado. Espiritualmente é assim. Jesus é o cordeiro que é morto e o seu sangue entra lá nos céus, espiritualmente, e com o seu sangue derramado na cruz, pecadores são aceitos e reconciliados com Deus. Aquele sangue do Senhor Jesus apazigua a ira de Deus. Que é isso, pastor? Não sabia que Deus é irado. É irado contra o pecado. Para essa ira não cair em mim e em você, porque Deus é santo, Ele, por amor, deu o seu Filho. E a ira que deveria cair sobre mim e você, caiu sobre Jesus na cruz. Talvez você nunca ouviu isso. Sim, pastor, mas é o seguinte, eu não creio nisso. E muito menos quero crer nisso. Não tem problema. A Bíblia diz que a ira de Deus continua sobre você. Por isso que Jesus veio ao mundo para livrar você e eu da condenação. Paulo continua explicando em Romanos 5, 6 a 11, ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Que ímpios? Todos nós. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O sujeito é uma pessoa jóia. Mas não há justos. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios, pecadores. A prova do grande amor de Deus é que Ele dá o seu Filho para morrer pelos pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, lá na cruz, seremos por Ele salvos da ira. Toda pessoa que reconheceu os seus pecados foi salvo da ira de Deus e se tornou filho de Deus, numa comunhão tremenda e maravilhosa, como a de Jesus com o Pai. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, ímpios,
pecadores inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos do quê? Salvos da ira, do versículo 9. Salvos. O próprio Deus nos salva de si mesmo. Essa é a expressão. Reconcilia. Não somos mais inimigos, somos amigos. Quem? Quem viu seus pecados. Quem entendeu a obra de Jesus. Quem se posicionou em relação a isso. Versículo 11, ele diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Eu não posso reconciliar você com Deus, ninguém pode. Quem pode é só Jesus. E aí nós nos gloriamos em Deus Pai, pela obra de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Ele. Por isso que Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não é por todos, é por muitos. Por muitos. Você é um dos muitos? Número 3. Jesus, sendo Deus, tornou-se um homem, veio ao mundo para salvar pecadores da condenação de seus pecados. A morte de Jesus na cruz foi o preço pago a Deus pelo pecado. Em terceiro, o Senhor Jesus morreu na cruz, foi sepultado, reconhecido como morto, mas ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa. Venceu a morte e está vivo. Bem, se Jesus morreu na cruz e continua sepultado e morto em algum lugar, nada disso que eu estou falando tem valor algum. Mas não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que ele está morto. A Bíblia ensina que ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou dos mortos, foi validado a obra de Cristo na cruz, conforme eu acabei de falar aqui para todo mundo. O anjo disse em Lucas 24:6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, lá no capítulo 16 de Mateus 21, ele disse que ele ia morrer e ressuscitar, estando ainda na Galileia. A mensagem do livro de Atos todinha é sobre isso. Atos 2:24, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque ele estava morto mesmo, sepultado, morto. Porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou. Na verdade, é porque ele não pecou que ele pode ser o nosso Salvador. E o que prova isso? Sua ressurreição. O pastor Denis vai pregar, talvez daqui uns 2 meses, começar uma série em 1 Coríntios 15, continuando e terminando o livro de 1 Coríntios, sobre as provas da ressurreição. Convido você para estar aqui no domingo pela manhã, quando ele começar. 1 Coríntios 15 é tremendo. Ele diz: antes de tudo, versículo 3, Paulo diz: vos entreguei o que também recebi. Da mesma forma que ele recebeu a ceia do Senhor, que ele fala, usa as mesmas palavras no capítulo 11, ele diz: eu recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras do Antigo Testamento. Que escrituras? Salmo 22, Isaías 53. Que foi sepultado, reconhecido como morto. Ele morreu pelos nossos pecados, está aí? Por que ele morreu? Para ser um mártir, para ser um exemplo. Não. Jesus veio aqui, morreu pelos nossos pecados. E ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Está vivo. Nessa noite, como hoje pela manhã, todos os domingos, nós reunimos aqui em nome de um Jesus ressuscitado, poderoso. Versículo 20 diz assim: mas de fato
Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então a ressurreição de Cristo é a validação, ressuscitado pelo próprio Deus, a validação da obra de Cristo Jesus pelos nossos pecados. E por último, agora você sabe tudo sobre Jesus, sabe tudo sobre a realidade do pecado, sabe que Ele é Deus, que Ele se tornou um homem, que Ele deu a sua vida pelos pecados, mas você não vai sair daqui só sabendo isso, porque se você só souber isso, não vai mudar nada a sua vida. A Páscoa é a ordem de Deus, que todos reconheçam seus pecados, arrependam-se deles, e confesse somente a Jesus como único Senhor e Salvador. Em Lucas 5:32, veja o que Jesus diz: não vim chamar justos, e sem pecadores ao arrependimento. Jesus não veio aqui, nesse mundo, para as pessoas que se acham boas, guardadoras, supostamente, da palavra de Deus, que se compara com outros cidadãos, que diz, eu sou melhor que aquele. Ele não diz, mas ele demonstra isso. Jesus não veio para os argumentadores. Jesus não veio para as pessoas que se justificam. Não. Jesus veio para pecadores que se arrependem. Quem? Zaqueu, Lucas 10. Um homem riquíssimo. Parte da sua riqueza ele conseguiu no trabalho, com Roma, mas com roubo, com corrupção. Mas um dia ele subiu numa árvore, curioso, para ver Jesus. Jesus passou e disse: desce que eu vou comer na sua casa. Enquanto Jesus está ali, ensinando, comendo com eles, ele se levanta. Ele disse: eu roubei, eu quero restituir, eu quero mudar de vida. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, porque arrependimento não é choro. Pode incluir choro, mas não é. Arrependimento não é um sentimento assim, nossa, eu sou um pecador mesmo, hein? Não. Arrependimento é uma obra do Espírito de Deus no coração da pessoa, que diz: pequei contra o Senhor e eu quero mudar de vida. Meu arrependimento foi num acampamento de jovens, quando o Espírito Santo diz assim: você é um cara amargo com seu pai, você é duro com seu pai, mas você está igual a ele. E estava igualzinho meu pai. Naquele dia houve convicção de pecado, houve mudança de vida, porque eu abandonei com 14 anos aquele tipo de vida que estava no meu coração. Arrependimento, essa é a sua parte na Páscoa. Atos 38:2 diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Arrependam-se, arrependam-se, mude de mente, mude de vida. Em Atos 19:3, diz assim: portanto, arrependam-se. 3:19, está errado. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Veja bem, o dia que você entende a realidade dos seus pecados e você se arrepende dele, lá no céu, se ouve um barulho: cancelado, pecado fulano de tal. Tanta coisa acontece rapidamente. O Espírito Santo vem morar na vida da pessoa, abre uma nova mente, a pessoa se torna filho de Deus por adoção, num relacionamento com o Pai. A pessoa quer e tem interesse pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, quer dizer para todo mundo que segue Jesus: ele é batizado, ela é batizada, porque os pecados foram cancelados. Há uma dívida com Deus, há uma dívida. Paulo, a pregar a sua mensagem, e essa é outra coisa importante, porque nós não estamos aqui inventando mensagem, nós pregamos o que nossa linha é linha apostólica do primeiro século,
e o que está na Bíblia, Paulo, ao pregar, disse em Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas para uma pessoa ser salva: reconhecer os seus pecados e reconhecer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Não é só reconhecer os pecados, é reconhecer que Jesus é o Salvador do pecado. Em Atos 26, 20, Paulo ainda diz: mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, quando ele começou o ministério dele, né? E aos gentios, que não são judeus. Ensinou o quê? Que se arrependessem e se convertessem a Deus. A palavra é assim: eu arrependo aqui, dentro da minha mente, do meu coração, eu entendo o meu pecado e eu volto para Deus. Volto para Deus. Praticando obras dignas de arrependimento. Você mentia, agora mente mais. Roubava, não rouba mais. É assim, há uma busca de ser igual a Jesus. Obras dignas de arrependimento. Pedro também, no seu ensino, diz em 2 Pedro 3, 9, não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa da sua vinda e do julgamento. Leia depois capítulo 3. Como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o desejo de Deus que as pessoas se arrependam. Se o julgamento do Senhor ainda não veio, se o Apocalipse não se tornou uma coisa real, é porque Ele é paciente com você. Não quer dizer que essa paciência vai ser por resto da vida. Não. É porque mais uma vez Ele dá mais uma oportunidade para que você se arrependa. O arrependimento é tão importante que Jesus disse em Mateus 11, 20 e 21. Passou então Jesus a increpar a cidade nos quais Ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Era visível que Jesus não é uma pessoa comum. Era claríssimo, porque Ele curava, Ele transformava a realidade física, advinda do próprio problema do pecado, que é as nossas questões de saúde, e Ele curava as pessoas, e muitos milagres eram feitos. Mas Ele diz, e tudo isso tinha um propósito: trazer as pessoas de volta para Deus, se arrepender dos seus pecados. Então Ele disse assim: ai de ti, Corazim, a cidade, uma cidade chamada Corazim. Ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom, Corazim e Betsaída são cidades do povo judeu. Tiro e Sidom não, são gentios, cidades de quem não é judeu. Ele disse lá, em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres em que vós se fizeram, há muito eles teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Então, sem dúvida alguma, os judeus da época do Senhor Jesus, as cidades por onde Ele passou, têm uma responsabilidade muito grande. O mundo da cristandade, que inclui Europa, inclui África, as Américas, tem muito a lidar com o Senhor Jesus. O mundo da internet tem muito. Todos que estão me ouvindo nesse auditório, todos que vão ouvir essa mensagem, fica gravada até Jesus voltar, ou o YouTube não jogar fora, né? Não sei. Então vamos terminar. Lembremos. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas Ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse é o problema do pecado. Você não vai ter um relacionamento com Deus, porque o pecado separa você de Deus. Mas qual a resposta? Qual é a solução? Isaías também diz, Isaías 55, 6 e 9: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai enquanto está perto. Como que invoca Deus? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O nosso Deus perdoa pecados. Aqueles que abandonam os seus caminhos, o que acham, o que pensam, e convertem para o caminho do Senhor. Versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aonde estão os pensamentos de Deus? Na Bíblia. Onde estão os caminhos de Deus? Na Bíblia. Aonde eles são exemplificados? Na pessoa do Senhor Jesus. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero ser salvo. Abandone seus caminhos. Isso é arrependimento. Abandone o que você acha, o que você pensa, e volte para o caminho de Deus. E as palavras de um arrependido, quais são? Davi pecou, e ele diz no Salmo 51, 1 a 4. Essa é a palavra de um arrependido. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu pequei contra ti, compadece-me de mim. A Páscoa só tem significado o dia que você vê os seus pecados, a obra de Jesus por você, e você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Aí você entendeu tudo. E mais, você vai ter um relacionamento com Deus e vida eterna após você morrer. Não porque você merece, eu não mereço nada disso, mas é porque Deus promete. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Páscoa hoje vai fazer sentido para você ou não? É a oportunidade que você tem para dizer: na Páscoa de 2023, eu reconheci meus pecados, me arrependi, criei no Senhor Jesus. Ele me salvou da minha condenação. Eu sou dele e vivo para ele. Vamos orar. Querido Deus e Pai, bendito seja o Senhor pela tua palavra, pelo passeio que passamos aqui hoje, descobrindo pela tua palavra o que é a Páscoa, terminando na plena convicção de que não adianta saber nada se não houver arrependimento, conversão e confissão dos pecados, e ir ao Senhor e pedir por tua compaixão e por limpar desses pecados, que é feito pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, oro que o Espírito do Senhor soberanamente abra o entendimento de todos, trazendo plena convicção do pecado, da justiça e do juízo. E também, ó Deus, agradeço por mais uma oportunidade de, como igreja, poder proclamar
que Jesus é a Páscoa, não é o coelhinho, não é o chocolate, é Jesus o Salvador. Isto é a nossa realidade. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Desejamos, pela bondade do Senhor, que no próximo ano a gente não esteja aqui mais, porque Jesus voltou. E se Ele voltar, não vai ser comemorado mais. Eu não vou estar aqui para falar mais nada sobre esse assunto. Ó Deus, que Tua graça possa nos dar condição de decidirmos hoje para estarmos com esse Jesus maravilhoso na eternidade. No nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que eu oro. Amém. Deus abençoe a todos ricamente. Uma semana cheia do Senhor para todos. Um abraço.